Bom, você pode ser do nicho de anime ou não, mas com certeza você recentemente ouviu falar sobre Solo Leveling. A obra retrata um mundo onde portais conectam a Terra a dimensões repletas de criaturas monstruosas. Algumas pessoas despertam poderes para enfrentar essas ameaças e se tornam caçadores. Então a gente acompanha Sang Jin-woo, que é o protagonista da obra, que no começo é considerado basicamente o caçador mais fraco de todos, porque ele mal consegue sobreviver às missões dos ranks mais baixos. Mas aí, como a gente sabe como é que funcionam animes e mangás, ele fica mais forte de uma forma ou outra ali que você tem que ver a obra pra você entender, que eu não vou te dar muitos spoilers. Pelo menos não agora, porque quando eu for falar spoilers eu vou te avisar. Mas então aí você deve estar pensando, por que esse título? Por que você tá falando que Solo Leveling é o pior anime de todos recentemente e tal? Bom, eu vou te explicar isso. Acontece que Solo Leveling era um manhwa, basicamente um mangá coreano, ou pelo outro nome, uma webtoon. São formas bem distintas de se contar uma história, mas a principal diferença que eu diria é que o mangá é do Japão e é lido da direita para esquerda. O manhwa é da Coreia e é lido da esquerda para direita. E o webtoon é só uma forma de dizer que é um manhwa digital em rolagem vertical. Então se você já tentou ler um mangá, mas não foi muito a sua praia, você pode acabar gostando de uma webtoon ou de um manhwa, porque são estilos diferentes de lida. É basicamente um TikTok ali, você fica só rolando pra cima e lendo. Mas tá, vamos voltar ao foco desse vídeo. Por que eu tô falando que Solo Leveling é o pior anime da atualidade, basicamente? Bom, na verdade quem tá dizendo isso não sou eu só quis botar esse título pra você entender que tem muitas pessoas falando isso sobre Solo Leveling, principalmente naquele aplicativo que você conhece como X ou como o antigo Twitter. Mas por que eles estariam falando esse mal de Solo Leveling, sendo que é só mais um anime entre outros? O que acontece é que Solo Leveling já era um manhwa que tinha bastante reconhecimento antes mesmo de ter uma confirmação que ele seria um anime. Ele já tinha uma base consolidada de fãs e com certeza era um dos maiores manhwas que já conheciam. Mas então veio uma notícia que agradaria a muitos e deixaria muitos bravos também. O manhwa de Solo Leveling teria uma adaptação para anime. Aí que vieram muitas perguntas, né? Porque a gente sabe que uma obra nem sempre é muito bem adaptada, ainda mais um projeto como um manhwa, porque a indústria japonesa já está bastante acostumada a adaptar mangás, porém o manhwa é da Coreia, e como seria essa adaptação? Bom, a primeira temporada veio e no resumo geral assim foi uma boa adaptação, não foi a melhor adaptação do mundo, mas foi uma boa adaptação. A galera tinha essa pulga atrás da orelha também, porque no mangá, a Coreia é basicamente o centro do universo ali e as coisas acontecem em volta dela, e os japoneses são basicamente do mal. Não todos, mas na história tem um desenvolvimento sobre isso. E por mais que o anime faça sucesso fora do Japão, o foco é ele fazer sucesso no Japão, porque lá tem muita gente que consome esse tipo de conteúdo. Então imagina, você ser japonês e você assistir uma obra que tá falando que os japoneses são do mal. Bom, é bastante complicado isso, mas no final deu certo. Claro, algumas coisas foram cortadas, mas no final a adaptação ficou fiel ao manhwa. Bom, e com o sucesso enorme que foi a primeira temporada, basicamente já tinha sido confirmado que teria uma segunda temporada, que foi o que aconteceu logo em seguida que o anime acabou a primeira temporada. E no dia 4 de janeiro desse ano, a segunda temporada finalmente começou. A galera ficou hypada porque juntou o pessoal que já gostava do manhwa com o pessoal que gostou do anime, e ainda mais porque as lutas eram muito bem feitas na primeira temporada. Então como é que isso podia dar errado? Bom, não deu. A partir do momento que a segunda temporada foi ficando mais famosa, porque foram acontecendo coisas mais legais na história, muita gente veio falar sobre a obra. E da mesma forma que acontece com todas as obras, tem muita gente pra falar bem, mas também vai vir muita gente pra falar mal. Deixa eu explicar mais uma coisa pra vocês. Solo Leveling se destacava bastante porque a arte do manhwa era muito bonita e diferenciada. A história não é a melhor história do mundo, porque a gente já viu várias coisas que tem nesse anime e nesse manhwa que já aconteceram em várias outras obras. Mas o que a galera que lia o manhwa mais gostava eram das lutas e do protagonista Sang Jin-woo. A partir daqui eu vou falar spoilers sobre a segunda temporada e também sobre um pouco da história do manhwa, então se você não quiser spoilers, você vê outro vídeo aí e depois volta pra cá quando você terminar de ler ou de assistir o anime. Bom, é um fato que o protagonista Sang Jin-woo ele é totalmente diferente de vários protagonistas que tivemos por um motivo específico. Na história, são poucos os personagens que dão trabalho pro Sang Jin-woo enfrentar, e isso eu reconheço como um ponto negativo da obra, porque você tem que ver o protagonista pelo menos sofrendo um pouco pra ter graça, tá ligado? E esse fator foi uma das coisas que mais afastou as pessoas da história. E cara, tudo bem, eu entendo, é uma opção sua, você tem o seu gosto, então você não é obrigado a gostar de nada, tá ligado? E se você não gosta de algo, você também pode, obviamente, dar a sua opinião sobre aquilo, falar o que você não gosta, falar o que você às vezes gostou de alguma coisinha ou outra, mas cara, não é porque você não gosta que não é bom. Muitas pessoas têm uma coisa na cabeça que acha que se ela não gosta de uma coisa, as outras pessoas também não podem gostar, que não é a verdade. E recentemente também tem mais uma coisa sobre Solo Leveling que vem fazendo a galera falar muito, que é que ele teria copiado Hunter x Hunter. Porque falando mais spoilers aqui, no arco dos dois animes acontece a mesma coisa, uma formiga nasce, ela devora a própria mãe
mãe, ela começa a ficar forte e tal, e obviamente é nítida semelhança entre os dois, são o mesmo ciclo de acontecimentos, que a formiga cresce, ela vai lá, devora a mãe, fica mais forte, mas de novo, tudo bem, cara, você gosta do seu anime Hunter x Hunter e não gosta que ele tenha meio que a ideia plagiada, tudo bem, eu entendo seu ponto, mas não é por esse fator que Solo Leveling vai virar o pior anime de todos. São ocasiões diferentes, contextos diferentes das obras, então cara, não tem o menor problema nisso, sabe? Porque com isso às vezes você vai lá e convence uma pessoa a assistir Solo Leveling, ela gosta e depois você fala, ó, essa ideia aqui das formigas foi tirada desse anime aqui, dá uma olhada nesse anime aqui. E às vezes a pessoa começa a gostar também de Hunter x Hunter porque assistiu Solo Leveling e viu a ideia parecida, e depois você pode falar, ó, mas na verdade isso já existia aqui em Hunter x Hunter. Mas não tem por que você maldar a situação inteira só pra querer cancelar um anime, entre aspas, né? E no anime tem muitas expressões que o Sang Jin-woo faz que não existem no manhwa, então, por exemplo, pra mim esses pontos são positivos porque torna ele mais humano. Tem certas decisões que com certeza são boas e também tem certas decisões que são ruins. Solo Leveling teve o episódio 11 que estreou nesse último sábado como o episódio mais bem avaliado da Crunchyroll. Solo Leveling pode não ter a melhor história do mundo, o Sang Jin-woo pode não ser o protagonista com o melhor desenvolvimento de todos, mas ele é um ótimo anime, cara. Muitas pessoas se enfiaram numa bolha que pro anime ser bom ele tem que ter a melhor história do mundo, ele tem que ser o anime com mais desenvolvimento dos personagens e cara, não é assim, não precisa ser assim. Se o anime tá cumprindo o trabalho dele de deixar as pessoas entretidas, tá ótimo. Eu vou citar um ponto aqui que muitas pessoas podem me chamar de burro, ou seja lá o que for, mas é a realidade. Os animes e mangás vêm fazendo sucesso na atualidade no Brasil, porém querendo ou não, ainda somos um nicho. Não são todas as pessoas que gostam de animes e gostam de mangás ou gostam de manhwas. E vamos imaginar aqui uma pessoa que mesmo na nossa imensidão de animes e mangás que existem não gosta de animes. Você vai falar que essa pessoa é errada só porque ela não gosta de anime? É para isso que obras como Solo Leveling devem fazer cada vez mais sucesso. Um dos maiores exemplos que temos disso é One Piece. Eu gosto muito de One Piece, eu gosto muito da história, eu gosto muito de como é desenvolvido, mas cara, existem muitas pessoas que não gostam e elas não são obrigadas a gostar. São vários fatores que afastam as pessoas de One Piece, mas eu vou citar alguns fatores só para vocês entenderem o meu ponto. Dá uma olhada nesse trechinho aqui. Tudo bem, eu botei ele de meme, mas ao mesmo tempo é uma explicação lógica do porquê One Piece afasta muitas pessoas. O ritmo de One Piece, seja do anime ou seja do mangá, é muito diferente. É uma obra que ou você vai gostar ou você não vai gostar. Quantas vezes você que tem um amigo que gosta de One Piece, mas você não gosta, já ouviu essa frase? Ah, assiste One Piece por favor, cara. Eu sei que você não gostou do comecinho, mas lá pro episódio 300 fica bom. E por mais que eu concorde em parte sobre isso, porque eu realmente sinto que o anime melhorou a partir de certo episódio, eu não vou lembrar agora, mas eu sei que a partir do momento eu gostei mais da obra, o meu amigo, a minha amiga não é obrigada a assistir 300 episódios de uma coisa que ela não está gostando. Você entende o que eu tô querendo dizer? Solo Leveling é um anime totalmente diferente de One Piece, não existe nem comparação, mas não é por isso que Solo Leveling é melhor ou pior que One Piece. Os dois têm funções completamente diferentes, e como Solo Leveling é um anime muito mais fácil de degustar, é muito mais fácil dele quebrar a bolha também, fazendo cada vez mais pessoas assistirem animes porque gostaram de um anime em específico, e a partir dali, cara, ela só vai ter a ganhar. Eu vou citar um anime mais antigo, mas ele ainda é bem recente, que é o Demon Slayer. Quantas pessoas começaram a gostar de anime porque começaram a assistir Demon Slayer? Pois é, né, cara, um número bem grande. Aí você vai falar assim, ah, mas não sei o que, One Piece é muito melhor porque Demon Slayer tem uma história muito ruim. Não, cara, eles cumprem funções totalmente diferentes e também são feitos em épocas totalmente diferentes. Então agora você entende por que é importante você parar de falar que Solo Leveling é ruim porque tem uma história ruim? A animação é muito boa, excelente pra falar a verdade, as vozes tanto em japonês quanto em português, que foram as que eu já vi, são muito boas, e pra alguém como eu que não conseguiu terminar a obra pelo manhwa porque não é o seu estilo, é ótimo. Não é a história que mais me deixa curioso pra saber o que vai acontecer. Oh meu Deus, o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, por favor Sang Jin-woo, por favor solucione esse problema. Não é assim, cara. É uma história boa, que tem uma animação muito boa, que tem vozes muito boas, que entretém você como espectador. Não me entendam errado, eu não acho que é a melhor obra que existe, porque eu sei que a história tem seus defeitos. Como eu disse, até o ponto que eu li, poderia ser muita coisa diferente, porque o Sang Jin-woo sempre que encontrava um inimigo, simplesmente solava ele ou deixava uma sombra pra solar ele. Que inclusive eu fui rever o anime dublado, e cara, eu gostei muito da dublagem do Charles Emmanuel, porque ele passou muito mais humanidade pro Sang Jin-woo pra mim. Cenas que eu achei que o Sang Jin-woo não teve dificuldade nenhuma, simplesmente se tornaram mais difíceis pra ele só pela dublagem do Charles Emmanuel. E de novo, dublagem
dublagem é gosto, então vai de você gostar ou não. Então, cara, seja um pouco mais mente aberta e pare de reclamar desses animes, porque a gente só tem a ganhar com isso. Você tem uma infinidade de animes pra assistir, você não precisa assistir Solo Leveling se você não gosta. Mas com um anime igual Solo Leveling fazendo sucesso e estourando a bolha cada vez mais, só traz mais pessoas pra nossa bolha e traz mais investimento pra cá também. E com base nisso, você pode apresentar Solo Leveling pra algum amigo seu e depois apresentar pro anime que você quer que ele realmente veja. Bom, eu acho que o meu recado foi dado. Ah, e pra você, moleque melequento que só gosta de Solo Leveling e nunca viu outra coisa na vida, não, Solo Leveling não é o melhor anime do mundo, tá bom? É nóis, valeu e fui. Se inscreve no canal e deixa o like, por favor, e compartilha pra todos os amigos e deixa o hype, por favor, vai me ajudar muito, por favor, por favor, por favor.